sobre Daniel Vorcaro, essa história sim do pai. Vamos então chamar aqui já o nosso primeiro convidado, além da Marília que trouxe todos os detalhes dessa história do Flávio com o Daniel Vorcaro, mas a gente vai conversar agora com o cientista político Magno Cal, que está aqui com a gente para ajudar a gente a entender melhor esses tentáculos do Daniel Vorcaro pela política, pelo empresariado e também com a família. Magno, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Natália. É sempre um prazer estar aqui com você, com a nossa audiência, principalmente num dia tão cheio quanto hoje, né? Exatamente. Ô Magno, sabe uma coisa que me chamou muito a atenção na troca de mensagens revelada pelo Intercept ontem entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro? Muitas coisas, mas tem um ponto que eu não vi muita gente comentando. O Flávio Bolsonaro, em algum momento, ele diz ali: pra gente o período está sendo muito difícil porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sido preso, condenado, preso, antes mesmo de ser condenado, preso e tudo mais. Então, para eles está muito evidente o problema que ele estava dizendo. Mas o Flávio Bolsonaro diz que o Daniel Vorcaro também estava passando por um momento muito difícil. Mas o Daniel Vorcaro não tinha sido preso ainda. Ele foi preso, inclusive, no dia seguinte de uma dessas mensagens todas que eles trocaram. Isso me deixou bastante curiosa. Daniel Vorcaro já sabia que estava sendo investigado, já sabia que poderia ser preso a qualquer momento, e mais, Flávio Bolsonaro revela dessa forma, se queria dizer tudo isso, que era muito íntimo, porque o Daniel Vorcaro chegou ao ponto de dizer para o Flávio Bolsonaro que estava muito preocupado com o que estava acontecendo ali. O que eu quero dizer é, Flávio Bolsonaro sabia de uma dificuldade de Daniel Vorcaro. Não sabemos ainda exatamente qual é essa dificuldade que o Flávio Bolsonaro estava falando ali para o Daniel Vorcaro. O Magno, pode destacar também outros pontos que para você chamaram atenção. Você tem absoluta razão, Natália. Há alguns buracos na explicação de Flávio Bolsonaro que permanecem sem explicação, e esses buracos não aparecem de acusações do lado da esquerda, do lado do governo, do lado daqueles que hoje se tornaram de críticos de Flávio Bolsonaro, mas os buracos aparecem nos próprios fatos que emergiram ontem a partir das reportagens do Intercept. Você tem razão quando aponta uma certa intimidade de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. A gente viu alguns aliados de Flávio Bolsonaro se referindo a uma certa informalidade que as pessoas utilizam no Rio de Janeiro ao conversar com outras pessoas, a utilização do termo irmão para se referir a outras pessoas, mas o áudio deixa bem claro que há uma certa intimidade entre Flávio e Daniel Vorcaro. Há uma certa desinibição de Flávio ao cobrar Daniel Vorcaro, apesar do próprio Flávio admitir no áudio que fica um pouco embaraçado, um pouco com vergonha de fazer esse pedido. Ele faz o pedido em termos bastante familiares, não é uma forma formal exatamente a utilizada por Flávio para pedir dinheiro para Daniel Vorcaro. Então, abre esse flanco inacreditável. Como você bem disse, Flávio mostra, pelo menos a gente consegue presumir a partir das mensagens de Flávio, que tinha conhecimento dos problemas que Vorcaro enfrentava com a investigação, com investigações a respeito do seu banco, das dificuldades que o Master enfrentava. O Master, à época, era negociado para ser comprado pelo BRB, então havia dificuldades públicas no negócio de Vorcaro, e Vorcaro também era investigado pela Polícia Federal. A gente não sabe se eram essas dificuldades, as públicas sobre o seu banco, ou as privadas sobre a investigação de Daniel Vorcaro, da Polícia Federal sobre Daniel Vorcaro, a que Flávio se referia, mas ele claramente tinha conhecimento dessas dificuldades de Daniel Vorcaro. E o ponto principal disso tudo é a frase que Flávio diz ontem no vídeo que usa para se justificar, que ele diz que Daniel Vorcaro parou de honrar os pagamentos. Porque parar de honrar significa que Daniel Vorcaro, em algum momento, teria honrado com esses pagamentos.
em algum momento, Daniel Vorcaro teria feito essas doações. E se ele parou de honrar, era essa a motivação de Flávio para mandar aqueles áudios. O problema disso tudo é que a produtora do filme disse que jamais recebeu recursos vindos de Daniel Vorcaro. Ou seja, o principal neste momento para Flávio não é só explicar a relação que tinha com o já encrencado banqueiro Daniel Vorcaro, mas também para onde foram os recursos que Daniel Vorcaro deu a Flávio para financiar esse filme. Pois é, Magno, a coisa vai ficando cada vez maior, né? Já ontem já tinha, né, toda essa movimentação de para onde foi esse dinheiro. E antes disso, o tamanho do montante, né? Tem essas comparações todas que os 2 últimos filmes que concorreram ao Oscar brasileiros, Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, que foram filmes, inclusive, que não utilizaram recursos públicos, né? Da Lei Rouanet, de qualquer outro tipo de parceria, esses filmes foram patrocinados por recursos privados, mas mesmo assim eles não chegam a 50 milhões de reais, né, esses orçamentos. E o do Jair Bolsonaro tem um valor gigantesco. O que a gente já sabe ali dos 61 milhões já é maior, bem maior. Acho que é o dobro do Ainda Estou Aqui ou do Agente Secreto. Então, o montante também já chama atenção. E aí, quando a gente entende que a empresa não recebeu, é ainda mais estranho, né? Ainda mais se a gente pensar que dificilmente um filme acontece com um único investidor. É difícil a gente acreditar que Daniel Vorcaro sozinho sustentava toda a operação do filme e que o Banco Master seria o único apoiador dessa produção audiovisual. A gente sabe como o cinema brasileiro funciona, como a captação de recursos acontece para a arte aqui no país. Em geral, são necessários múltiplos patrocinadores, cada um traz um pouquinho do dinheiro. Os produtores têm muita dificuldade de arrecadação para as suas obras. E se um único patrocinador traria esse volume de dinheiro, a gente está tratando de uma obra comparável às maiores de Hollywood, não às normais produzidas aqui no cinema nacional. Se mesmo os filmes de grande valor de produção, de grande sucesso de público e crítica, com grandes atores super famosos, custam apenas uma fração desse filme, a gente pode imaginar, pensando apenas naquilo que Vorcaro traria ao filme, o tamanho da produção envolvida na biografia de Jair Bolsonaro. E o problema, no final de tudo, é que sempre se pode explicar para os eleitores do bolsonarismo que era dinheiro privado e um investidor privado dando dinheiro para uma produção artística. O difícil de explicar é com tudo o que aconteceu desde então, porque Flávio Bolsonaro jamais mencionou, pelo contrário, negou em diversas oportunidades ter tido contato com Daniel Vorcaro. E nesse ponto, a gente já não está nem falando, Natália, de contato social, de ter estado numa festa de Daniel Vorcaro. Flávio Bolsonaro pediu dinheiro para Daniel Vorcaro para fazer um investimento numa obra biográfica sobre o seu pai e jamais mencionou para os eleitores, e talvez nem mesmo para a sua equipe de campanha, que esse contato ou esses contatos tinham acontecido. E foram muitas oportunidades, né? Cobrou algumas vezes esse dinheiro, Daniel Vorcaro não estava cumprindo, inclusive no dia seguinte de uma das mensagens foi preso. Mas a gente, a partir dessa sexta fase da Operação Compliance Zero, a gente entende, inclusive, que Daniel Vorcaro ocultava um montante gigantesco de dinheiro, que é também outra forma criminosa dele atuar. Além da propina, da lavagem de dinheiro, né, de comprar várias pessoas, de utilizar os fundos de pensão de diversos estados com créditos que eram podres, não tinham lastro, um montão de crime, mas, para além disso, ele também ocultava o patrimônio dele. E acho que esse ponto, Magno, a gente vai segurar porque eu vou ter que chamar um intervalo, mas esse ponto acho que também é muito interessante da gente conversar. Porque, passado o tempo, a gente descobre que sim, o dinheiro do Daniel Vorcaro era privado,
beleza, de um banco privado, sim, mas todo o esquema criminoso dele, boa parte desse patrimônio dele vinha de os fundos de pensão de servidores de diversos estados. Ontem teve operação da Polícia Federal no interior de São Paulo, no interior não, na Grande São Paulo ali em Cajamar, que mostrou que tinha uma quantia milionária de 87 milhões, se eu não me engano, de fundos de pensão investidos em créditos sem lastro do Daniel Vorcaro, do Banco Master. Então é um dinheiro privado, mas que vinha muitas vezes de recursos públicos, do dinheiro da população, de servidores públicos. Então, sim, é um dinheiro privado, mas o custo dele, né, para a população é bastante grande, como a gente está vendo tempos depois. Segura aí.